Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no Raimundo de Carvalho e essa é uma aula de filosofia, mas uma aula de filosofia especial, porque nós estamos na semana virtual da consciência negra, aqui da Escola Raimundo de Carvalho. E essa nossa aula de filosofia, ela vai ter essa temática que você deve estar vendo aí, né? Todo mundo está vendo, que nós estamos conteúdo que é de muita riqueza. O pensamento transatlântico, né? Não é um navio, não é um barco, mas é uma tentativa de fazer conexões, conexões entre esses dois continentes, África e América, que são muito caros para nós, né? A América, porque cá estamos nós, né? No sul da América. E a África, porque tem essa conexão com a humanidade como um todo, enquanto o berço do Homo sapiens, né? Digamos assim, mas sobretudo pela essa experiência que a gente viveu aqui, desses séculos de processo de como é? Séculos com escravidão, desculpa, gente, séculos de escravidão, e que marcaram significativamente a nossa relação, né? Porque hoje nós somos o povo que nós somos aqui no Brasil, porque nós temos nossa história, nossa origem, nós somos formados por um grupo de povos. O povo europeu, que veio colonizar, que veio arrancar os recursos e que aqui ficou também. Os povos indígenas, que aqui já estavam desde sempre, vários outros povos, um pouquinho de cada pelo mundo, e, sobretudo, o povo africano, que foi trazido nos navios negreiros e que trouxeram consigo não apenas seus corpos para o trabalho, mas também trouxeram suas almas, seus desejos, seus sonhos, suas lutas, suas religiões, crenças, culturas Sua e seu história. pensamento e sua história. Isso. Pois é, gente. Assim, a nossa tentativa hoje, né? Já que a gente tá nesse momento da semana de consciência negra, que a gente está focando muito nesse assunto, a gente achou muito que caía muito bem, né? Essa temática, conversamos antes e eu achei também super maravilhoso que o Elias propôs essa temática. É muito interessante que a gente consiga pensar uma filosofia que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Pensando uma filosofia que não seja necessariamente uma filosofia europeia, uma filosofia como se a única filosofia que existe fosse uma filosofia europeia e que essa filosofia poderia se acabar, né? E aí acabaria sim toda a filosofia. Né? Então, é muito interessante que eu depois de ler o texto que a gente está trazendo aqui para vocês, eu estava me arrumando aqui para a aula, eu fiquei pensando, poxa, quando eu estava no começo da minha graduação, que eu ouvia professores perguntando se achava que a filosofia ia acabar, sabe? Eu ficava pensando, poxa, mas aí se a filosofia acabar, eu vou perder maior tempão da minha vida aqui nessa faculdade. Só não tem perigo da filosofia acabar, porque a filosofia, ela é feita, ela precisa, carece muito de humanidade, de gente humana para fazer. Enquanto existir humanidade, enquanto existir gente, vai existir filosofia, né? O que pode agora acontecer é que muitos conceitos já foram trabalhados, né, dentro de uma característica europeia, de um centro europeu, e esquecendo que existe possibilidade de uma filosofia maior que essa. Que tamanho? Do tamanho do mundo, né? E é nessa tentativa que a gente está aqui hoje, sabe? Eu confesso muito para vocês que tenho falha na minha formação acadêmica em relação a uma filosofia africana. Por isso que quando nós planejamos essa aula, no final do mês passado, a gente combinou de estudar, né, Elias? A gente combinou de que íamos estudar essa temática para trazer essa temática para vocês, entendeu? Então, nós viemos de uma academia que não, pelo menos eu, né? O Elias foi da mesma universidade, mas tempos depois e pode ter tido um outro processo. Mas eu não tive
contato, realmente, assim, por disponibilidade da universidade, de ter esses conteúdos. Então, a gente está aqui na resistência também de estudar, de ir atrás, de conversar, de saber o que foi que aconteceu, tá? Então, a gente está feliz de poder estar discutindo esse tipo de coisas aqui com vocês, e a gente quer muito que vocês participem. Isso mesmo, professor Alexandre. Vejam só, né, o que a Alexandra nos evidencia aqui. Ainda hoje, 2021, é um desafio pensar uma filosofia, uma reflexão, que é esse pensamento africano, mesmo para nós que somos, né, filósofos de diploma, né? Nós temos o diploma da filosofia, às vezes até um pouco mais, com uma pós-graduação, e mesmo assim é um desafio. Porque a filosofia, né, desde lá os gregos, e os gregos sempre se colocaram como um povo superior aos outros, né? Isso é muito claro na cultura grega, eles são o povo do conhecimento, os outros são bárbaros. Então, sempre ficou muito naquele núcleo eurocêntrico. E eu também, assim como a Alexandra, não tive uma formação nisso. Né? Então, a gente tem 8 cadeiras de história da filosofia. Moderna 1, moderna 2, contemporânea 1, contemporânea 2, antiga 1, medieval. E mesmo assim, nós não conhecemos esses pensadores. Então, é importante que hoje nós possamos nos apropriar desses pensadores, dessas outras narrativas, dessas outras visões de mundo. Porque essa ideia, e alguns professores catedráticos, se a gente for questionar, eles falam assim, não, mas a filosofia é ocidental. Filosofia oriental pode até existir, mas aí é outro curso. Olha que bobagem uma pessoa falar um negócio desse. Nós estamos em século XXI. A tecnologia está aqui, a gente está tendo aula virtual agora, né, numa escola pública da Pacatuba. Então, por que nós, enquanto intelectuais, o que é que nos impede hoje de ler, de conhecer e na internet procurar outros autores, outras realidades? Então, está muito fácil. O mundo é globalizado. Por que o pensamento não é? Eu sempre me questionei isso, Alexandra. Se o mundo está globalizado na economia, se o mundo está globalizado, não existe mais Ocidente e Oriente para o capital. Não pode mais também existir Oriente e Ocidente para o pensamento. Isso. E é isso que a gente está tentando começar aqui, que é uma coisa ousada, de certa forma, né? Essa tentativa nossa é de conceber uma filosofia que não seja nem ocidental, nem oriental, e nem nada disso que o Elias está falando, mas que seja uma filosofia de humanos. E é esse o nosso maior desejo, né? Porque quando a gente fala da questão tanto da africanidade quanto da América do Sul, a gente também se coloca nisso, né? De haver ou não haver uma filosofia brasileira. E aí, tem ou não tem? Nós já conversamos sobre isso aqui em outros momentos, não foi? Na nossa aula. Mas, se esses professores catedráticos, como o Elias colocou, negam a possibilidade de conversar sobre uma filosofia oriental, por exemplo, né? Negam também a existência de uma filosofia brasileira. E a gente está aqui fazendo o quê, então? Entendeu? A gente está aqui só reproduzindo, então nós somos historiadores, né, da filosofia, se a gente está só reproduzindo. Então, eu particularmente entendo que quando você, jovem, adolescente, menino de 15, 16 anos, 17, está aqui gastando seu tempo, sua vida, conversando sobre isso, você está pensando, você está refletindo, você está criando novos conceitos, sua cabeça está pipocando. Isso é um ato de filosofar. É isso que faz sentido nós estarmos aqui agora com vocês, tá? Então, dentro dessa afirmação, né, da afirmação de uma filosofia brasileira, de uma filosofia sul-americana, de uma filosofia africana e de uma relação entre todos esses povos, né, de uma filosofia que seja nossa. Por que a filosofia não pode ser a nossa cara? Porque a filosofia não tem a cara desse rapaz que está aqui no slide que o Elias fez, que é tão lindo, tão maravilhoso, que parece com a gente, né? Mais do que um deus grego que a gente vê nos livros, né? E a gente se distancia daquilo. A gente pode ter uma filosofia próxima da gente, próxima do nosso dia a dia, com a nossa cara.
Isso mesmo. E aí, se a gente for parar para pensar e refletir, qual é o elemento central do pensamento dessas pessoas que foram arrancadas dos seus territórios, foram arrancadas dos seus países, das suas culturas, das suas religiões e foram trazidas aqui para o Brasil, né? Alguns pensadores que pensam a África a partir dela mesma, inclusive, vão colocar como palavra principal a liberdade. O povo negro, o povo preto que foi trazido para cá para o Brasil, sempre se considerou um povo livre. Isso é importante a gente compreender. Porque a gente tem uma ideia de que o escravo, né, é uma condição antropológica, uma condição metafísica. Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, para defender por que, é que tem o escravo, por que, é que tem o senhor, ele dizia que é porque o escravo nasceu para ser escravo e o senhor nasceu para ser senhor, né? E aí foi a mesma conversa com os povos indígenas, a mesma conversa aqui no Brasil com os povos negros trazidos da África, porque eles não tinham alma, né? Até a igreja defendia, né? Depois a igreja se percebeu e começou, inclusive, a partir da própria igreja, defender que essas pessoas têm alma. Mas no primeiro momento, ela também defendeu essa ideia de que o negro não tem alma, ou é inferior, é inteligente, tem uma inteligência inferior. Por que uma das agressões mais usadas no racismo é macaco? Não é por causa da cor do macaco, né? É porque o macaco, em teoria, né, o macaco ele é antes do ser humano na evolução. Então é como se fosse um ainda não humano. Isso é um absurdo. É negar a humanidade do outro, a liberdade do outro. Exatamente. E quando tem essa questão da alma, viu, gente? É muito interessante que o Elias pegou a coisa da questão da igreja, né? A mesma igreja aqui no Brasil, que dizia que o negro não tem alma, dizia que o indígena tem alma, e aí ele precisa ser catequizado para poder essa alma ter direito a ir para o céu, entendeu? Então, são pessoas escravizadas do mesmo jeito, né? Assim, claro, em contextos históricos diferentes, mas são níveis de escravidão, né? Mas ainda consegue ser pior, porque tira o direito de um ser humano ter alma, né? E aí você consegue perceber qual a culpa, né, que as religiões têm diante do que a gente está vivendo agora. Porque tudo que aconteceu antes, no passado, foi distante, eu não vi, não vivi, não foi comigo, não foi na minha pele. Mas influencia o comportamento das pessoas agora, tá? Influencia, toda vez influencia. Tudo que aconteceu na história e tudo que é dito e dito mais vezes e mais vezes e mais vezes pelas religiões, influencia no pensamento das pessoas, tá? Então, tem toda uma trajetória que a gente precisa desconstruir para que a gente consiga construir um novo caminho. E esse novo caminho que a gente está para construir é um caminho mais saudável, mais humano, né? Mais digno, um caminho digno, porque precisa ser. Show, isso mesmo. Eu até tinha falado, né? Se a gente não fizer a autorreflexão, né? Pensar nossa realidade, a gente vira um historiador da filosofia. Pior do que, na verdade, não, né? Porque o historiador, ele não só apenas repete, o historiador, ele também faz um processo de refletir sobre a história. Então, ele se tornaria um historiador da filosofia ruim, né? Uma pessoa que nem sequer o trabalho de refletir sobre os acontecimentos é capaz de fazer. Então, tudo está conectado, tudo precisa ser pensado. A história, inclusive, nos ajuda a ver o que? O passado? Não, o passado ficou para trás, como dizia Belchior. A história nos ajuda a ver o futuro, o que é que vai ser daqui para frente, né? Vamos continuar aqui, então, o slide. Por que esse povo se considera um povo livre? Porque eles são príncipes e princesas. A gente acha que o príncipe e a princesa na Disney, mas não. Haviam reinos na África. E essas pessoas, eles são herdeiros desses reinos, né? E reinos com exércitos, riqueza, ciência, engenharia, né? Cartago, Núbia, Gana, Mali, Oiô dos Yorubás, Zongai.
né? Songhai, não sei como é que pronuncia. Então, são vários reinos, várias, cheio de complexidades, línguas, deuses, culturas, cosmovisões que estavam em diálogo ou em conflito umas com as outras, e a gente transforma numa coisa só, África. E aí, Deserto. Pode falar. é só para complementar essa questão de príncipes e princesas e reis enfim, tudo, né? A morte o genocídio de uma cultura, né? Mas, gente, é tão interessante a gente estudar isso, porque eu sinto uma revolta muito grande toda vez que eu lembro que vem à minha mente coisas desse tipo. Um professor que é historiador lá da UFC, que ele é maravilhoso também, ele costuma dizer, ele disse uma oportunidade que eu tive uma aula com ele, que quando essas pessoas foram sequestradas, né, de suas terras, de suas casas, de sua cultura e vieram ser escravizadas aqui, né, vieram pessoas formadas, né, pessoas com diploma, pessoas com um nível elevado de conhecimento, sabe? Isso me Da lembra, nobreza, gente, né? Da nobreza do seu e território. entendeu? Então, não foi. Então, como é que a gente conseguiu tornar, né, isso tudo tão cruel, né, gente? Pelo amor de Deus, eu fico às vezes assim, até sem palavras para construir um raciocínio lógico para ser entendida em sala de aula como professora, porque eu fico assim tentando me encontrar enquanto humana nesse todo esse acontecimento, né? Entendeu? Então, outra coisa que me lembra é uma série que eu assisti, que eu já falei aqui para vocês, que é o Conto de Aia. Já assistiu, Elias? Que tem um momento em que as mulheres elas são sequestradas de suas casas, de suas famílias, de suas vidas, para serem barrigas de aluguel para filhos de rico, né? Tem todo o contexto lá e tal. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que e a série acontece assim, tipo 2018, 2017, anos super atuais, sabe? O que eu quero dizer para vocês é que o retrocesso ele está sempre aqui, bem pertinho da gente. É claro que é tudo muito cruel que a gente está vivendo e vendo nos nossos olhos. Essa semana a gente teve imagens que passaram em todas as redes sociais e tal, de um assassinato, né? De um homem sendo morto por dois outros homens, um homem negro sendo morto por dois homens brancos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que estar sempre atento às nossas conquistas, claro, né, vigilantes, para que a gente não perca nem o direito de... Gente, a gente está perdendo o direito de ir no mercantil. Isso já é uma coisa muito grave, isso já é um ataque muito grave. É claro que tem tudo que a gente perdeu e deixou de ganhar, enfim, mas olha como isso, olha as fotos que a gente trouxe aqui para vocês. São culturas elevadíssimas e a gente conseguiu, nós, né, enquanto seres humanos, conseguiu reduzir a quase nada, sabe? Então é nossa obrigação moral reviver isso tudo, trazer essas linguagens, os cavaleiros, as línguas, as lutas, tudo isso para perto da gente de novo. Isso, exatamente. Elevadíssimas. Um dos que a gente vai para o próximo ponto, que é sobre o que é o colonialismo, né? Porque esse processo se chama colonialismo. O colonialismo é ou arrancar pessoas de um povo, escravizá-los, ou ocupar o seu território, escravizá-los de uma forma ou de outra. A gente viveu isso aqui na América, no Brasil, né? Por isso aqui as capitanias hereditárias, centenas de tribos, dezenas de grupos linguísticos que foram transformados em linhas retas. Aqui haviam os tabajaras, os cariris, os canindés, os, os crateus, né? De crateus, não me esqueci agora, enfim, várias tribos indígenas que passou um trator e disse que era o Ceará, cujo donatário era Antônio Cardoso de Barros.
Como assim? Apagam-se culturas, histórias. Aqui na América, né, subindo mais ali para os Andes, os Incas, gente, a civilização Inca era muito mais evoluída em relação ao urbanismo da cidade do que a europeia. Paris estava se acabando na imundície, não tinha um cemitério público, e os Incas já tinham encanamento para todas as casas. Por que foi que eles venceram? Porque houve uma utilização de armas totalmente diferentes, canhões, né? Então aí fica difícil você guerrear. E as doenças, porque os portugueses vieram para cá trazendo um monte de doença, trazendo coronavírus para os, né? Não coronavírus da época, né? Assim, trazendo a gripe. Não havia gripe porque os índios, gente, eram profundamente higienizados, tomavam banho todo dia. Era a semana de tomar banho na lagoa da Parangaba. Os índios tomavam banho todo dia. E os portugueses não têm esse hábito de tomar banho todo dia, até hoje, né? Então você tira. Eles trouxeram a gripe e aí muitos, né, milhares de indígenas morreram de gripe. Então vejam você como é perversa essa realidade colonial. E não é uma realidade só de 1500. A gente abre o nosso livro de história aí, Brasil colonial, de 1500 a 1700, 1800, 1700 e tanto, né, que virou Reino Unido e Algarves, depois. Não, colonialismo ainda hoje está presente. A África ela foi dividida em pleno século XX. Século passado, tem nem 100 anos que a África foi recortada como se fosse uma pizza. E aí ficou França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, Inglaterra, cada um com um pedaço. Como se fosse uma pizza, né? O único país que não foi colonizado nessa época foi a Etiópia, né? Então, veja, ninguém quer, né? Eu vejo até agora com... Calma. Ninguém quer estar em casa, chega uma pessoa, essa casa aqui é minha agora, viu? Como assim eu estou aqui com minha família? Não importa, vocês são inferiores e vocês vão ter que dar esse pedaço de chão aqui para mim. E aí, ou eu expulso, ou expulso a minha família, ou a gente vira escravo da pessoa. Vocês acham isso justo? Justificativa é porque são inferiores intelectualmente. Como assim? Você fala? E aí, assim, quero, porque eu acho que eu revoltado, fico até com dificuldade é isso mesmo, de construir uma fala. Gente, isso pode bater na nossa porta a qualquer hora de novo, entendeu? Pode chegar e destruir o que a gente já conseguiu conquistar. Então, quando eu falo que a gente tem que ficar vigilante pelas nossas conquistas, é para que a gente não tenha forças de lutar juntos e não permitir que isso aconteça, né? É muito importante que a gente bata de novo na tecla de que tudo é político. Por quê? Porque o colonialismo, ele também tem uma relação do capitalismo, de crueldade, né? Porque faz parte, o capitalismo ele precisa do teor cruel para se manter, né? E da luta de ser humano contra ser humano, né? E isso pode bater na nossa porta a qualquer hora, derrubar a nossa porta, entrar, invadir e ficar. E a gente vai fazer o quê se isso acontecer com a gente? Entendeu? Então, que mundo que eu vou criar, Laura, de modo que eu ensine para ela ficar vigilante às conquistas que já foram obtidas e atenta ao que ainda precisa ser feito, entendeu? Então, toda a relação imperialista que os países têm, né, com os colonizados, são relações de crueldade. E tem a ver com posturas políticas. Então, fiquem atentos a que tipo de postura política tem os imperialistas, né? E talvez alguns países colonizados tenham a ideia de importar alguns ideais imperial. Se eu estiver falando besteira, eles me interrompem, mas na ideia de importar para ver se fica ali no mesmo nível, não vai rolar, não funciona desse jeito, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento,
né? Isso que a gente está mostrando aqui, esses gráficos, isso é muito atual. Aconteceu alguns anos atrás, século passado, pode acontecer de novo, né? Estava acontecendo, acho que até um dia desse, uma ditadura no meio da Europa, não é uma galera tão evoluída, um país que fazia fronteira com vários países evoluídos, estava fazendo Belarus, né? Pois é. Bielorrússia, até hoje tá lá, o cara tá há 26 anos no poder. Isso não é uma ditadura, uai? Isso, no meio da Europa, dos países lá, todo vizinho vendo, entendeu? Então, não quer dizer que eles poderiam, se eles fecharam os olhos para um país do mesmo continente que o deles, lá bem pertinho, né? Nas terras antigas da Europa. O que é que não vão fazer com a gente? Entendeu? Então, a gente tentar importar a maneira de que alguns países se comportam na tentativa de nós não sermos os próximos a passar por divisões em linhas, em pizzas, não faz sentido. O que faz sentido é a gente estar atento aos nossos direitos, né? E eu até fiquei um pouco desatualizada com a questão desse país que eu estou falando para vocês aqui, que o Elias colocou, mas eu achei até que as coisas tinham melhorado por lá, até parou de ser noticiado, né? Muita coisa, mas quem sabe é que está vivendo, entendeu? Então tá aí. O meu tempo de vida de existência na Terra é o tempo de vida que esse povo está passando lá, toda essa situação de ditadura. Então, o que é que tem a ver, né? A gente está falando de colonialismo, é porque eu queria muito seguir o slide, o tempo da gente é sempre curto, mas só para a gente pensar, né? O que é que o colonialismo tem a ver com as ditaduras recentes, né? É importante que a gente tenha esse questionamento a fazer também. Boa, muito boa. Só para arrematar esse assunto, eu ouço muito agora o Boulos lá em São Paulo, né? O Boulos, que é o candidato do PSOL lá em São Paulo, ele fala muito, né? Como ele é o líder, 20 anos líder do movimento do sem-teto, né? Ele é muito acusado do movimento do sem-teto ocupar a casa dos outros, né? Ocupar pessoas lá, entra, ocupa e pronto. Sendo que o movimento do sem-teto nunca fez isso. Os sem-teto procuram casas abandonadas há muito tempo, que não tem nenhuma função social. E o Boulos sempre fala assim: vocês me culpam porque eu ocupo o caso das pessoas, roubo a casa das pessoas. Quem faz isso são os bancos. E isso é muito verdadeiro. Se você não pagar suas prestações, o banco vai levar a sua casa, bobinho, bobinha. A gente não pode se iludir, não. Então, nosso inimigo não é o sem-teto. Nossos inimigos são os bancos. O capitalismo. E aí, para falar, né, o pensador que viveu tudo isso, que teve essas experiências, América, África e América, foi Frantz Fanon. Fanon, né, que nasceu num paísinho, uma ilhazinha do Caribe, que é Martinica, que foi colônia francesa. E que por isso se identificou, né, também por causa da sua origem, né, da sua ancestralidade africana, se formou psiquiatra, né, filosofia e tal, então começou a pensar a sua realidade e a necessidade de dar perceber que esse apagamento que a gente viu no colonialismo não é só um apagamento geográfico da fronteira, de quem é o dono do país, de quem é o chefe do país. Nada disso. É um apagamento dos valores, das crenças, dos pensamentos. Quando a França ela vai lá em Chad e ocupa o país, eu vou só ser administrador, mas podem ser felizes. Nada disso. O que foi que aconteceu aqui no Brasil? Portugal trouxe a religião católica, trouxe a língua portuguesa. As outras línguas, as outras crenças foram sendo apagadas, né? Resistem ainda hoje com muita luta. Mas, enfim, e ele percebe que essa experiência do colonialismo é uma experiência metafísica. Não é só política, não é só ética, é também do sentido da vida. Olha que profundo, gente. É o sentido, é o valor da vida humana que é colocado em jogo, certo? A liberdade humana, ela precisa ser colocada como o centro da dimensão humana. Então, se eu nego isso ao ser humano, eu não estou negando só a essa pessoa individual. Eu estou negando a toda a humanidade. Para lá onde passa para o próximo, Alexandra? É só para a gente lembrar do que é essa palavra metafísica,
né? Eu, às vezes, tento, não é reduzir, né? Resumir na questão de que é um conteúdo filosófico para além do físico, né? Para além do pegável, para além do que temos aqui perto da gente. Então, eu tive acesso a essa leitura e eu fiquei maravilhada, porque a gente consegue perceber como uma construção filosófica também pode ser roubada de um povo, né? E a gente precisa fazer esse resgate, porque filosofar é o direito de todo mundo. Vamos seguir para os slides. Eu não vou ficar interrompendo, não, porque eu gostaria muito que vocês tivessem acesso a isso que a gente está vendo aqui juntos. Aí essa frase aqui, né, muito importante, que fala exatamente sobre isso do Fanon. O colonialismo é um crime, não contra a africanidade, mas contra a humanidade. Ele transformou homens em coisas, de modo que na luta pela libertação, a coisa que foi colonizada se torna um homem durante o processo pelo qual se liberta. Então vejam que coisa incrível, assim, de se pensar. O colonialismo, a escravidão, todo esse processo, né, que a África, a América viveram, né, arrancou dessas pessoas a dignidade de ser humano. Tirou a ideia de que eles tivessem alma. Eles não têm alma. Ou seja, são objetos. O que é que não tem alma? Um copo, um pedaço de papel, um celular não tem alma. Então, um computador, uma máquina não tem alma. Então, eu posso fazer o que bem quiser dela. Só que eles não... o fato de falarem isso não apagou a alma deles. Tanto é, um povo... Olha, gente, o povo africano é de uma inteligência, de uma sabedoria tão grande, foram tão perspicazes, que eles conseguiram manter sua cultura e sua tradição, rindo da cara dos colonizadores. Porque a religião que foi criada aqui no Brasil, de sincretismo, é uma das experiências mais inteligentes da experiência humana. Porque como foi negado cultuar Olá, Maria Eduarda. Como foi negada a possibilidade de cultuar os orixás, eu não posso cultuar meus orixás, pois eu vou cultuar os santos católicos, mas, na verdade, eu estou cultuando os orixás. Então Nossa Senhora dos Navegantes, né? Na verdade, é a celebração de Iemanjá, a rainha do mar. Então, é uma forma inteligentíssima de você fazer a sua cultura ser preservada, apesar dela ser negada e apagada dessas experiências. Não preservou-se. Ainda hoje a gente tem o candomblé como uma religião expressiva, porque ela conseguiu se adaptar e resistir a todo esse processo de violência. E sobre essa questão da religião, né, a gente está tratando isso, mesmo que não muito detalhado, nos primeiros anos, porque a gente está na caixinha da religião, Elias, e aí, assim, gente, a gente pode perceber que, do ponto de vista cultural, né, é uma espécie de retorno à sua cultura, quando a gente consegue perceber como existe também, no movimento negro, por exemplo, uma tentativa de mostrar para as pessoas negras, para as pessoas que participam, como aquela religião é parte da cultura, e como isso não pode ser apagado, como isso não pode ser negado, como está aqui para a gente ver e possível da gente resgatar, né? É como se tivesse sido escondido por um monte de tempo, né? Feito essa espécie de mistura aí das religiões, mas que agora a gente não precisa estar fingindo, né, de certa forma, que está aceitando a religião católica ou a religião do outro, apesar de haver todo o preconceito, né, mas quando a gente afirma, né, as religiões de origem africana, a gente não está afirmando só a questão cultural, a gente está afirmando também a resistência, e essa resistência também é política,
E é isso, se vocês tiverem dúvidas, ou na verdade, assim, pode até não ser dúvida, mas se você tiver algo para dizer, né? Se você tiver alguma coisa que você acha, olha, tia, eu queria falar isso. Mas se você pensar, ai, não, mas não é interessante o que eu tenho para dizer, eu não vou interromper. É interessante, eu estou dizendo que eu quero ouvir. Me conta. O Elias também quer saber. Então, se você fizer isso, de você participar, vai ser melhor para a gente. A gente ouvir você é tão bom. Conta o que é que você pensa, né? O que foi que você entendeu sobre a questão do colonialismo? O que é que você está entendendo sobre a questão da mistura das religiões, né? Será que agora é o momento seguro para o povo preto realmente exercer a religião que tanto querem? Será que vão, será que tem mesmo a segurança social? Já que a gente está percebendo que a gente não tem a segurança social de no mercantil, entendeu? Então, você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Diz, conta pra gente. Eu vou até desligar meu som para você falar. Estão tímidos, é? Vocês estão tímidos, é? Pois bem, vão guardando aí suas, o que vocês vão sentindo, né? São muitas coisas que a gente vai falando, às vezes até quando a gente lê essas coisas pela primeira vez, a gente conversa pela primeira vez, o primeiro momento realmente é o baque, né? Você, nossa, eu não fazia ideia de que tinha tudo isso, né? Por trás de coisas tão simples, na verdade. Mas porque não existe coisa simples, né? Então, a gente vai estar nos momentos seguintes, vai estar tendo a continuação nessa semana da consciência negra, vai ter vários momentos para discutir. E essas aqui são pistas de reflexão, né? São pistas que nos ajudam a pensar sobre essa realidade. Certo? Só um parêntese para fechar isso, a gente vai continuar com os slides, gente. Quando eu estava lendo os textos, sabe? E eu fiquei pensando assim, poxa, tem um mundo de coisa que eu não sei. Mas eu não fiquei mal, não, por não saber, sabe? Eu fiquei achando ótimo, porque eu tenho a oportunidade de aprender, né? Se você não sabe de uma coisa, que bom, que aí você tem a oportunidade de aprender e passar a saber e contar para as outras pessoas e dizer. Poxa, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade, viu? Exatamente. Assim, só falar do Fanon. O Fanon, ele nasceu na Martinica, mas aí ele foi para Argélia, que também é um país que foi colonizado, que estava colônia da França, e ele se juntou aos revolucionários contra a França para libertar a Argélia. Então, ele não só pensou teoricamente essa transformação, como ele fez parte, né, de fato, da libertação da África. E aí, Amílcar Cabral, certo? Que é um outro, um homem mais da prática mesmo. Amílcar Cabral foi um grande revolucionário de Guiné-Bissau, que foi um país colonizado por Portugal, assim como nós, certo? Mas ele também tinha seus momentos de reflexão em que ele colocava, olha, a África, existe muito essa imagem da África como tribal, a África como algo infantil. Se dizia muito que a África é a infância do mundo, né? E aí o amigo Cabral, ele batia muito no pé e dizia, nada de infância, nada de tribal. Nós somos protagonistas de nossa história. A África também tem conflitos, a África também tem desafios. E cabe a nós, né, pessoas que têm acesso à intelectualidade, têm acesso ao conhecimento, né, um pouco mais rebuscado, nós podemos usar isso para a transformação desse continente. Porque foi isso que os europeus fizeram, gente. Foi isso que os estadunidenses fizeram. Durante a Segunda Guerra Mundial, que os alemães eles estavam perseguindo os judeus, os intelectuais alemães eles não ficaram com medo. O que foi que os Estados Unidos fez? Venham para cá, pessoal, ó, eu dou universidade, dou casa. Então, os Estados Unidos pegou todos os intelectuais alemães judeus e botou lá nos Estados Unidos. Resultado, umas universidades muito avançadas, né?
porque ele se aproveitou dessa situação para investir em conhecimento. Então, investir em conhecimento transforma, sim, a realidade das pessoas, dos países. Essa parte sobre a questão da infância, né, de colocar como a África como sendo um continente infantil, né, assim, tem toda a crítica, claro, mas é interessante, poxa, como é que essa galera consegue pensar isso até numa situação assim, né? Porque, tipo, o que é o infantil? O infantil é aquele que precisa de tutor, né? Usando, assim, palavras kantianas, né? Que precisa de alguém que pegue ali na mão e diga qual é o caminho, né? Então, até isso faz parte, né, também dessa categoria de crueldade. Muito verdade. E aí, só depois quando quem se interessar mais, né, quiser saber, nós temos texto, a gente pode oferecer para vocês. Tem muitas leituras que nós ainda estamos fazendo, né, e que nós podemos compartilhar com vocês também, né? E aí, por exemplo, houve um primeiro momento da filosofia africana chamada africanité, né? Africanité não, desculpa. Negrité, né? A negritude. E aí que dizia exatamente isso. Nós vamos nos apropriar. Existe muitos discursos hoje, no movimento LGBTQI, por exemplo, no movimento negro menos, mas não, nós nos apropriamos do discurso do colonizador, então tá ok. Do bicha, né? Então, bicha, né? bicha, eu me apropriei dessa palavra, então tá ok. Ou então, você acha que eu sou infantil? Sou infantil, mas eu tenho orgulho de ser infantil. E o Amílcar Cabral e o Fanon vão dizer assim, nada disso. Vamos nos apropriar? Beleza, vamos nos apropriar e vamos ressignificar. Mas nós vamos mandar o colonizador parar de falar essas besteiras. Nós vamos e assim, lutar... só de certa forma comparando assim, né, Elis, os movimentos. Se o movimento negro do Negritude T, né, teve essa resistência inicial de dizer, né, e o movimento LGBTQI+, já teve bicha, sou bicha mesmo, né? Houve também, só a critério de discussão, no movimento feminista, um assunto que eu vi com relação à coisa de louca, né? Nós mulheres somos chamadas de loucas, né? Com frequência por homens machistas, né? Eu já fui chamada de louca dentro da escola por um outro professor, imagina, né? Imagina no resto do mundo. A gente acha que a escola tá blindada, mas não tá, né? Então, mas o que é? Nós mulheres vamos dizer, somos loucas mesmo, e daí, né? Ou então a gente vai dizer, olha, existe todo o seu discurso, que é um discurso falacioso, eu estou aqui plena da minha racionalidade, enfim, né? Então, é claro que os movimentos, eles têm ali, né, a opção de fazer as suas adequações e tal, mas é para que vocês saibam, né, quais são as escolhas que estão acontecendo. O problema é que é o que o outro quer, né? Não é isso que ele quer? Ele quer que a gente admita que a gente é isso. Entendeu? E para ele é muito fácil. Você. Ou então, por mais que você gostou do que eu lhe chamei, isso pode lhe deixar chateado, frustrado, mas ele não precisou mudar nenhuma atitude dele, né? Então, nós precisamos que se mudem atitudes. Então, é necessário fazer essa frente que seja rigorosa, que seja, de fato, resgatar essa nossa alma que nos foi negada, né? De todas essas minorias, né? Dos vários colonialismos. E aí eu coloquei isso aqui, eu coloquei depois que eu mandei para ti, Alexandra, que já é com essas coisas que a gente, no nosso dia a dia atual, né? Vidas negras importam, não existe racismo no Brasil, estão querendo trazer isso lá de fora. Isso tudo são expressões que a gente vem vivendo, assistindo no nosso jornal todo dia, que mostram como o colonialismo ainda está presente. E aí, como fazer frente a isso? Uma das experiências é o quilombo. O quilombo ele é formado a partir de negros, né, escravizados que fogem dessa situação de escravidão e vão criar suas próprias comunidades, a partir de resistência, de força, de acolhida. Então, são necessários quilombos
novos quilombos, que nós sejamos quilombos também, nessas nossas experiências de resistência. E aí, só para encerrar, não sei se eu boto agora, se tu quer falar antes, Alexandra, tem esse videozinho aqui que eu achei a cor mais linda, das mulheres fantásticas que passam no Fantástico Domingo, né? Da Dandara, que é a esposa de Zumbi dos Palmares. Por que que o Dia da Consciência Negra é no dia 20 de novembro e não em outro dia do ano? Porque dia 20 de novembro foi o dia em que Zumbi dos Palmares, o líder do maior de todos os quilombos, que foi o de Palmares, foi assassinado. Então é justamente para marcar esta data em que esse grande líder do movimento quilombola, né, do movimento de resistência negra, foi morto cruelmente, que a gente tem esse Dia da Consciência Negra. Esse ano foi trágico, porque no dia antes a gente teve um grande caso famoso, né, que se espalhou muito rapidamente pelas redes sociais, né, pelos jornais, de um homem negro sendo assassinado também. Então isso mostra que de Zumbi para cá essa realidade ainda persiste. Tu tá falando, Alexandra? Tá sem som. Era para você colocar o vídeo mesmo, apesar de estar nos finalmente, mas eu acho que ainda dá pra gente ver o vídeo. Aí depois só arremata, tu pode arrematar que eu fico calado. Era uma vez uma menina negra chamada Dandara. Ela nasceu livre, mas desde criança se uniu aos quilombolas para lutar contra a escravidão. Cresceu e se casou com Zumbi. E por sua força e coragem, se tornou a líder do Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Dandara não descansava e parecia até se multiplicar. Caçava, lutava capoeira, traçava estratégias de defesa e treinava todos para o ataque. Seu nome era sinônimo de luta, e ela era tão corajosa que tomou a frente e guerreou para defender o seu povo. Mas os ataques que cercavam o quilombo foram aumentando. A coroa portuguesa tentou até fazer um acordo de paz, mas o acordo dava liberdade só para alguns escravizados. Dandara disse não. Ela queria a liberdade de todos e continuou a batalha. Encurralada pelo exército português, ela não se rendeu e, como uma heroína, lutou pela liberdade até a morte. Virou lenda, mas seus ideais e sua voz ainda ecoam. Dandara são muitas. Resista como uma garota. Alexandra, quer concluir? Bom, gente, então foi isso, né? Assim, muitas questões interessantes, ricas desse momento, e que não é um fim, né? É um começo para novas reflexões, novas aulas que vão ir pela frente e tal, que a gente possa ter novas discussões sobre esses assuntos que são tão ricos. Tu tá com o som desligado. Pronto. Ai, gente, desculpa, eu ainda me engancho aqui um pouquinho. Olha, mas eu achei o videozinho tão legal, né? Um resumozinho assim, bem didático. Gente, eu acho que serve para reforçar a nossa palavra de ordem, que é resistência, né? Sempre, tá? E é isso mesmo. Que bom que a gente teve esse momento, foi bom. Eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar estudando, tá? Nós vamos continuar nossas leituras, a gente vai fazer o possível para a gente aprender mais, né? Nós temos uma área que tem muitas trocas, então tem o professor Tiago também, que possivelmente vai nos contribuir com boas leituras. Então, assim, nós, professores, estamos dizendo para vocês que nós estamos estudando todo dia para melhorar as nossas aulas, para que a gente tenha conteúdos cada vez mais interessantes, mais atualizados, né? E é isso. Acompanha lá as coisas que a gente vai estar postando nos próximos dias, hoje e nos próximos dias no canal da escola, porque a gente vai estar batendo na mesma tecla de sempre, todo dia,
da resistência, da luta, tá? Do combate à barbárie. É isso. Um cheiro a todos. Acompanhe a live amanhã, 6 horas. E o Elias na quinta, com a Luíse, 6 horas também. Mandem as fotos, mandem os vídeos e um beijo. Abração, pessoal. Se você estiver assistindo depois pelo YouTube, curta, comente, compartilhe. E agora? E siga a página da escola. Tchau. Tchau.